Interpretando as aparências. Filosofia e consultoria de imagem. É comum hoje em dia as pessoas dizerem algo assim: eu não quero julgar pelas aparências, eu quero conhecer alguém pela essência de quem ela é. Já disseram ou ouviram isso? Algo parecido? Por mais ou melhor boa vontade que pareça, isso pode ser um imenso erro. Querer entender alguém desconsiderando as aparências. E pior, acreditando que é capaz de conhecer a essência. Quase sempre, essência de alguém é algo que pode também ser muito chamado de pré-julgamento. O que eu acho que é essência. Mas isso vem de todos nós como sendo um pouco filósofos, herdeiros na história da humanidade. E começa lá na Grécia, não menos também no Oriente Clássico, a ideia de que a essência é mais importante do que esse mundo de aparências. Sócrates, inaugurando a filosofia no mundo contemporâneo, no mundo grego clássico, mas que ainda hoje se faz contemporâneo, dizendo que a filosofia tem essa proposta fundamental: procurar conhecer a verdade. E o que é a verdade? Seja qual for a resposta, é algo que vai além das aparências. Muito bem. Assim Sócrates, Platão, Aristóteles, tentando responder o que as coisas são. E se não alcançassem isso, haveria algum problema no entendimento, na capacidade de entender, porque a verdade está aí. Depende de ter olhos para vê-la. Se eu não consigo enxergar a essência, o problema é meu, não das coisas. Como dizer, se eu não conheço essa pessoa, o problema não é dela, mas da minha ignorância sobre ela. E assim, toda a busca da verdade na história antiga, clássica, e depois na Idade Média, e nisso vão alguns milhares de anos, sempre foi a crença de que tudo que nos compete para conhecer a essência de alguém é conhecer e aprender a desenvolver melhor a nossa capacidade de conhecimento. O problema é a nossa ignorância. Culpa de quem tem trava nos olhos. E é preciso desvelar, tirar o véu. Daí a ideia clássica de descobrir a verdade. Tirar a coberta. Ela está aí, goste, queira ou não. No entanto, isso mudou. E começou com Kant. Eu quero citar mais alguns outros pensadores para mostrar a mudança. Uma mudança fundamental que muitas pessoas não se deram conta. De que não é mais a essência, o caminho ou o fim do conhecimento. Mas ao contrário, extremamente ao contrário. As aparências seriam não a melhor, mas a única forma de conhecer a verdade. Uma revolução copernicana, onde antes era a Terra, o centro e o Sol girando em torno, de repente é o inverso. Já imaginaram dizer agora, por exemplo, para eu conhecer você muito bem, profundamente, tenho que abandonar a pretensão de conhecer a essência e conhecer apenas as aparências? Pois é isso que disse Kant, Schopenhauer, Nietzsche, e não menos outros como Marx, Sartre, mas eu vou ficar com esses, não é pouca coisa. Kant nos dá uma belíssima lição. Nós que vemos o mundo, não vemos o mundo tal como ele é, mas segundo a nossa capacidade de percebê-lo. Então, por mais que as coisas se mostrem a mim, eu nunca as alcançarei tal como elas são em si mesmas, mas segundo as minhas categorias de percepção e julgamento. E essas categorias são categorias a priori, antes de eu elaborá-las da experiência. É pelo simples fato de eu ser humano e de ser racional e pretender concluir isso é verdade, dizendo, portanto, que é racional o meu julgamento, que eu falho com a vida.
porque a vida não é racional. Racional é o nosso julgamento sobre a vida. Então, quem queira conhecer a essência de alguém só vai alcançá-la dentro de um limite, qual seja o da razão. Mas vocês acham que a razão dá conta do que é alguém em essência? Apenas a razão? Conhecem um dos críticos feitos, dos grandes críticos a Descartes, quando afirma que o coração tem razões que a própria razão desconhece? Pois bem, Kant se deu conta de que até para pensarmos as coisas, o mundo, a lógica nos impõe limites da capacidade racional de afirmar verdades. Por exemplo, se alguém acha que é livre, pelo menos para julgar só no pensamento, livre apenas no pensamento, se engana. Quer um teste? Experimentem pensar como seria um triângulo redondo ao mesmo tempo. Conseguiriam? Por mais que se esforçassem? Imagine o desenho de um triângulo redondo ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Verão que não conseguem, mesmo se quisessem. Portanto, não vão conseguir entender muitas coisas que não são lógicas, como o amor, o ódio, a espiritualidade, as experiências intuitivas, de tudo isso que é demoradamente mais do que as coisas humanas. Então, se você quiser conhecer alguém na sua essência, use a razão, mas se ficar apegado demais à razão, não dará conta da essência do outro e nunca conseguirá. Isso não nos impede de julgar, mas coloca o nosso conhecimento limitado e dizer: o que eu falo sobre você não é você, mas é tudo que eu percebo pelos meus limites de julgamento. Diminui um pouco a pretensão da essência absoluta sobre o outro, ainda mais quando a gente está apaixonado de emoções que dão ao caráter uma força terrível, perigosa de convicções, só porque está emocionado acha que está certo. Por bem ou por mal, faz do julgamento, quando acredita que conheceu o outro na sua essência, justamente aí o mata, o fere, porque o outro é sempre maior do que a minha capacidade de percebê-lo racionalmente. E se isso vale para as coisas físicas, podem imaginar o que é julgar o outro segundo seus valores? Pois bem, se não conseguem julgar, imaginar, porque não são livres para pensar como imaginam, o que é um triângulo redondo, acham que podem julgar uma pessoa e dizer que os valores que você julga são seus, livremente seus? Então, inspirado em Schopenhauer, Nietzsche vai dizer, Friedrich Nietzsche, grande filósofo dos póticos da modernidade, no século XIX, vai nos perguntar: então, simplesmente, como você julgaria quem é você? A autodefinição, para não ser muito complicado julgar os outros, porém, sem religião, sem nenhum valor dos outros que venham das famílias, sem nenhuma herança e pré-julgamento dos valores que a sociedade lhe apresenta, quem conseguiria? Porque a religião não foi você que criou, nem a família que a antecede. Até que ponto você acha que prejulga e conhece o outro pelos próprios valores? Schopenhauer, então, na sua obra O Mundo como Vontade e Representação, um desses grandes pensadores e filósofos da modernidade, mostra que precisamos separar duas coisas aqui. Uma coisa é o mundo, outra, como eu o represento dentro dos limites do meu julgamento. O nome bonito para isso é: a melhor verdade se chama interpretação, e nunca sairá disso. O mundo é maior do que a minha capacidade de percebê-lo,
mas eu só o alcançarei como representação do meu olhar. Dizer o que uma coisa é, significa como eu a alcanço ver, como eu a represento. Assim, toda e qualquer verdade, mesmo as matemáticas, deveriam vir com uma vírgula ao final e dizer: é assim para mim, e não é assim na essência. Então, uma coisa implicam os valores, ideias representadas, e outra na própria experiência, a vontade. Há que perguntar: quando a vontade é sua ou é apenas uma representação dos outros? Nietzsche coloca isso belíssimamente em uma de suas primeiras obras, quando ele faz uma crítica sobre o mundo grego e uma terrível crítica contra Sócrates. Quando ele vai falar sobre o espírito da música, e ele usa a música no teatro grego, a música apoteótica dos gregos, e que ele encontra reavivada em sua época na música de Wagner, para dizer: olha, uma coisa é fazer crítica de música, outra é viver essa música. Uma coisa é ter um pensamento sobre alguém, e a outra é ter vontade e vivência na relação com o outro. Percebem a diferença? Poucos a percebem. Quase todos acharão que o outro é o que eu penso sobre ele, e não o que eu vivo com ele. Essa diferença entre representação e vontade, ele mostrou belíssimamente através de uma analogia que fez com dois mitos gregos: o mito de Apolo e o mito de Dionísio. Já ouviram falar? Apolo é o deus grego que pode representar o pensamento organizado, racional, o mundo das aparências, que deve aparentar ser formal, o mundo que, portanto, organiza todas as ideias, o mundo que Schopenhauer chamou de representação, o mundo da correção do pensamento, que é lógico, que é racional. Sócrates seria a figura perfeita que encarna o espírito de Dionísio: razão, retidão e lógica. E graças a isso, vemos o mundo dessa forma. E organizamos todas as coisas por uma lógica de causa e efeito. E então eu digo: isto é verdade, por quê? Logo, todo conhecimento implica em um porquê. Por quê? Então, se eu disser que uma música é bonita ou feia, eu teria que dizer por quê e explicar. Isso dá conta da música? O julgamento antecipa ou ele é depois da experiência da vivência musical? O que vocês acham? Nietzsche vai dizer: você nunca vai entender nada sobre a vida enquanto não for um artista, enquanto não dançar, cantar, viver a arte, que é a experiência humana. Pensar sobre a vida não dá conta da vida. E ele vai dizer que então Sócrates foi a pior desgraça da história da humanidade, que fez as pessoas acreditarem que o pensamento racional é mais verdadeiro do que a própria vida, não julgada e assim ainda compreendida. E ele apresenta então a contraposição de um outro grande deus grego, Dionísio. Dionísio, que é o deus do impulso, do exagero, da vontade, do irracional, do incontrolável, e mais do que efeito do raciocínio. Conclusão: Deus do eterno devir, do que virá, e eu não sei o que virá, eternamente novo e inaugurado, como é a vida, para além de todo julgamento. Nessa contraposição, então, ele vai mostrar o seguinte: inverte-se aqui o que é aparência na história do pensamento humano e o que é essência. E Nietzsche vai dizer: todo aquele que tem um conhecimento racional da vida, mas não vive isso na intimidade da sua vontade de potência,
ele vive de aparências. Apolo é aparência e Dionísio é essência. A essência da música não é ouvir música feita pelos outros, é vibrar a música que não tem autoria, ela é de quem a consome, de quem é consumido por isso. E ele vai dizer que essa verdade não se trata mais de uma verdade da representação. Agora, é uma verdade da potência, porque quanto mais você vive uma ideia, mais você é isso. Então ele incorpora isso, né, na figura do teatro grego. O teatro que era a forma que os gregos entendiam que era morrer, o que era perder, através da vivência de toda uma sociedade. Essa experiência trágica permite o paradoxo, permite que eu entenda o sim e não ao mesmo tempo, o amar e o odiar ao mesmo tempo, porque assim é a vivência. Mas o raciocínio não dá conta. E ao fazê-lo, ele inverte, no século XIX, o que se tornou uma tradição milenar. Este mundo das emoções, diz Platão na República, no mito da caverna, as emoções é o que banaliza, é o que não dá conta da verdade. O corpo, e ele dizia, esse fardo da alma é uma pura ilusão. A única coisa verdadeira é a razão, o que a razão consegue ver. E aí vem Nietzsche para dizer exatamente o oposto. Tudo que é julgamento, tudo que é causa e efeito, é essencialmente falso, porque não está cheio da potência, e a vida dá testemunha dessa verdade, porque construímos uma civilização com tantos valores e pessoas tão frágeis, tão manipuladoras, porque não conseguem ser elas mesmas, que não vem da representação e da vontade. Então ele diz que a única pessoa verdadeira é o artista. Eu trouxe aqui um poeminha bem nietzschiano, Autopsicografia, de Fernando Pessoa. Porque Nietzsche vai dizer assim: aquele que usa as aparências, o que manifesta, o que sai, o que é movimento, o que é constantemente em transformação, as aparências não servem de pretexto, mas acabam sendo tudo que eu alcanço do outro, o que ele vive. E se eu percebo algo que é verdadeiro no outro, é como teatro, é o que está acontecendo, é o que está sendo dramatizado. Então aquele que representa algo, de tanto representar, vai viver isso. Por exemplo, nós temos aqui um músico, né? E se esse músico e violeiro representa a música, ele vai cantar a música dos outros, vai tocar racionalmente as notas tais quais estão originalmente representadas. Ele vai ser qualquer coisa menos músico. E sua música não terá vontade, não terá potência, terá qualquer coisa menos essência. Se ele quiser ser verdadeiramente, eu diria essencialmente músico, ele tem que não interpretar essa música, mas sê-la. E como é que você faz isso? Tocando. Uma, duas, tantas vezes, que o pensamento deixa de ser uma ideia sobre e passa a ser o próprio movimento. E enquanto eu me movimento, enquanto o artista atua, ele é. Quando ele para de atuar e representa a sua ideia, ele deixa de ser. Logo, para ser bom, sabe o que devemos fazer? Representar a bondade tantas e tantas vezes que aos poucos eu não saberei se o que eu imito é ou não essência. Mas uma coisa fica: a bondade sai. E assim também a maldade. Conhece o poema de Fernando Pessoa? O poeta é o fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é a dor que devera sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda gira
a entreter a razão. Esse comboio de corda que se chama o coração. Quem queira ser verdadeiro deve ser um fingidor. Quem queira dançar deve fingir a dança, ou seja, entregar-se à potência da vida. Então, é se servindo da aparência, do movimento, do que no final das contas aparece, que não é o que eu digo sobre, mas o que sai de mim, é pelas aparências que sai a essência. Logo, a inversão completa disso também é possível na obra, e se localiza muito bem, O Existencialismo e o Humanismo, de Jean Paul Sartre. E ele diz claramente que se tornou uma das epígrafes do existencialismo: a existência, esta vida, precede a essência. Se houver alguma verdade, não é a do pensamento sobre, mas do que efetivamente fazemos com isso. Logo, se eu disser uma coisa e a minha vida testemunhar manifestando outra, creiam, eu sou não o que eu quis ser, por mais que tivesse razão, não o que eu desejo ser, ainda que eu esteja correto, mas, bem ou mal, o que eu sou pelo que eu faço de mim. Eu sou o resultado das minhas ações, minhas, e do que o mundo fez de mim, do que eu faço do que o mundo fez de mim. Logo, eu lhes pergunto, rápido circular da história do pensamento: o que é mais importante, ser ou parecer ser? Aqueles que só querem parecer ser, ao contrário de viver as aparências, vivem no mundo de futilidades. Mas aqueles que de tanto parecerem ser, viverem esse teatro, vão descobrir como atores que precisam insistir na representação. E como bom ator, não importa se a cena é verdadeira ou falsa. Se na novela eu, como ator, sou um pai que perdeu seu filho, o que importa é que quando eu vivo a perda de um filho, imaginariamente ou não, esse sentimento é real. Se disso vem compaixão, se disso vem coragem, se disso vem medo, se disso vem agonia, isso é quem eu sou de verdade. E aí vem uma belíssima noção de mente. Eu não preciso repetir com os outros as experiências dele. Se eu quiser interpretar você, antes eu tenho que criar meus próprios valores. Mas até agora acreditei ser o que aparentavam os outros. Agora eu tenho que criar. Mas como eu não tenho referência, senão eu mesmo, eu tenho que inventar esse ser. Mas quem eu sou? A resposta está previamente elaborada. Religião, cultura, paz. Tudo isso não é verdade. Tudo isso define os outros. Quem eu sou? Repetindo a pergunta, quem você é? Se você acha que quer ser artista, quer ser isto e aquilo, tente, faça. Previamente você não sabe, mas ao fazer, você vai descobrir que de tanto tentar, o que for virá a ser. Você é uma descoberta, não o que pensava. Se não começar a interpretar você mesmo, inaugurar você mesmo, tudo será apenas um pensamento, que um dia, como tudo morreu, em ilusão. Pois bem, é nessa descoberta que, nesse mundo de aparências, não são as primeiras aparências, nem a essência fundamental, fica uma terrível analogia, não sei por que criaram isso, é de muito mau gosto, mas o julgamento de alguém ser como uma cebola. O que é uma cebola? É o que ela é lá no fundo, na essência, ou o que ela aparenta ser? Só sabemos uma coisa: ela não é só essa casca do lado de fora, concordam? Aí eu tiro a primeira casca. E depois quem ela é?
o que está mais a fundo. Mas então eu tiro essa casca, e depois o que ela é? Infinitamente, sem que eu saiba ou possa antecipar a resposta. O mundo é um descascar-se de aparências, mas cuja caminhada é sempre da aparência para o que eu não sei, eterno na descoberta. E quando se trata de perguntar quem o outro é, o que ele aparenta ser, ao invés de dizer eu sei quem é muito bem, pensando pelos outros, pretensa e arrogantemente, julgando como se soubesse a essência, por que não caminhar como descascar cebola? Ele é, até agora, como aparenta ser assim. Ele é, eu sou, o que as aparências dizem. Só não fiquemos nas primeiras impressões, mas de aparência em aparência, vamos ver o que os símbolos, os signos, as linguagens estão dizendo. E aí, nas filosofias pós-modernas, depois de Nietzsche, depois de Sartre, depois de Schopenhauer e Kant, no mundo de imagens, onde há uma dessubstancialização do eu deixo de ser uma essência e começo a ser o que mostro ser, no mundo de aparências, até de imagens em 3D, e agora também em 4D, eu vou descobrindo quem é, como quem entra na música. Vamos lá, não há outra forma. Quer conhecer? Não é representando e pensando, mas é pela vontade e pela potência de viver a música da vida e do outro. Bom, se o mundo é a aparência e nunca iremos além das aparências, a única pergunta que nos importa é essa: eu estou nas primeiras impressões ou estou deixando que as aparências se mostrem além? Como resultado, uma belíssima conclusão. Se quer conhecer o outro, se quer conhecer bem a si mesmo, preste mais atenção nas aparências, pois isso é tudo que alcançamos, e para além disso, é presunção. Entre a verdade absoluta e a caminhada com o outro, ao lado, dançando juntos, o que a descoberta pode nos mostrar, vamos ficar com a música e aprendemos nossas próprias canções. E se for assim, que assim seja. Obrigado a vocês. Bom, eu quero começar perguntando, né? Já começar a instigar um pouquinho. Primeira pergunta. Aí cada um de vocês vai se fazer essa pergunta, né? Como eu me vejo? Como eu me percebo? Né? A segunda pergunta é: como eu quero ser visto pelas outras pessoas? Já pararam para se perguntar isso? Qual é a imagem que eu quero que chegue para as outras pessoas? Outra questão é: será que as outras pessoas me veem como eu imagino? A gente às vezes fantasia mil coisas. Me veem assim, assim. Às vezes não é nada daquilo. Como será que as pessoas me veem? A outra questão é: o que a minha imagem transmite? Quais são as mensagens que estão sendo levadas, que estão chegando para as outras pessoas? O que a minha imagem diz? Que é uma das coisas que nós vamos tentar descobrir um pouquinho aqui, né? Desses signos, dessas ferramentas que nós temos para nos expressar por meio da aparência. E respondidas essas questões, aí será que é possível respondê-las completamente, né? Essa questão. Mas pelo menos pensar um pouquinho mais sobre essa diferença do que a gente chama de eu real e eu ideal, né? Então assim, qual que é a diferença? O eu real é justamente quando eu consigo me perceber e me aceitar como eu sou, né? Digamos, assumir isso na minha aparência também, já que a aparência é a expressão daquilo que eu sou, né? Mas tem um outro caso: nem sempre a aparência vai ser a expressão do que eu sou. Ela pode também entrar no parecer ser, como o Will falou, né? Então a minha aparência ela pode ser criada para transmitir aquelas características que eu quero que as pessoas vejam em mim, que a gente chama de eu idealizado, né? Não, eu quero parecer assim, assim, assado. Então eu vou criar minha aparência, mesmo que inconscientemente nós fazemos isso, né? Criamos a aparência para que o outro
me veja da maneira que eu quero ser visto, não como eu realmente sou, né? Por exemplo, de repente eu sou uma pessoa extremamente tímida, mas eu não quero que as pessoas me vejam assim, não quero que elas saibam como eu sou. Então, de repente, eu vou me encher de acessórios, colares, vou usar umas roupas estampadas, coloridas, né? Por quê? E dessa forma, qual é a mensagem que vai chegar para as pessoas? Uma pessoa extrovertida, alegre, né? Então eu criei o quê? Uma espécie de máscara, né? Eu montei a imagem conforme aquilo que eu quero passar para as outras pessoas. Bom, e aí uma outra questão que nós precisamos pensar em relação à nossa vida em sociedade hoje, né? Nós somos julgados pela aparência o tempo inteiro. Vocês concordam com isso? Já passaram por esses julgamentos? Vou dar um exemplo aqui que eu acho que todo mundo já deve ter vivenciado, né? Eu gosto de levar as coisas muito para a prática mesmo, né? Eu acho que o meu trabalho é isso, né? A gente realmente, como consultora de imagem, eu tento fazer o quê? Buscar nas pessoas aquilo que elas são, ou que elas querem parecer ser, né? Para a gente gerenciar a aparência com esse objetivo. Então vamos pegar aqui uma cena muito comum. Você chega numa loja, principalmente se for uma marca de mais renome, né? E aí você vai bem simplesinho, tanto mulheres quanto homens, de repente, você chega lá com uma roupinha simples, um chinelinho às vezes, né? Como é que os vendedores te tratam? Ninguém te olha, né? Ninguém sabe da sua existência naquele momento. Então é como se você não tivesse entrado numa loja, na verdade? Todo mundo que já passou por isso? Por quê? Né? Nós somos julgados pela aparência o tempo inteiro. Então, aqueles vendedores, eles imaginam o quê? Essa pessoa não vai comprar nada, né? Não tem condição de comprar nada. E muitas vezes é aquela pessoa que chegou lá, simplesinha, né? É que vai fazer as melhores compras. E aí, muitas vezes, os vendedores não têm essa consciência. Até parte do trabalho que eu faço é treinamento com vendedores, justamente para melhorar essa percepção das pessoas, né, dos clientes. E aí, de repente, uma outra situação muito comum também. Você chega, por exemplo, num banco. Aí você vai vamos pegar os homens aqui, até já vou puxar um símbolo muito forte para a nossa sociedade hoje. Chega um homem de terno e gravata. O que vai acontecer? Ele vai ser quase carregado no colo, né? Por quê? Um dos elementos simbólicos fortes que a gente tem hoje em termos de aparência é o terno e gravata, né? Aí até as mulheres às vezes falam, nossa, mas o homem fica bonito quando põe o terno e gravata, não é? Então assim, muitas vezes ele passaria despercebido se ele estivesse usando um outro tipo de traje. Concordam, mulheres? Sim ou não? Então, é a força da aparência, né, na nossa sociedade hoje. Então, se você quer chegar num banco, por exemplo, e ter seu problema resolvido, você vai ter que ir com uma roupa, uma aparência, né, conforme aquilo que você sabe que as pessoas vão ler, né? Ah, não, essa pessoa tem que dar uma atenção especial, é um cliente especial. Então, partindo dessas questões, né, do julgar pela aparência, e nós temos que lidar com isso, não adianta ignorar, dizer, não, eu não quero participar disso, né? Não tem como, você está em sociedade o tempo inteiro, você convive o tempo inteiro, e você tem que se preocupar com essas aparências. Mas como? Quer dizer que eu tenho que me enquadrar naquilo que as pessoas esperam de mim? Não é isso que eu proponho, vamos dizer assim, né? Mas a gente realmente conseguir ter a consciência de si mesmo. Então, como eu realmente sou, o que eu quero transmitir, eu tenho que me autodefinir um pouquinho mais, mas é sempre uma inquietação, porque a gente não vai conseguir definir isso tão claramente nunca, porque nós estamos em transformação constante, né? Você não é uma coisa só a vida inteira. A cada momento da sua vida, você vai estar recebendo novas referências, e até eu pego aqui a fala do livro que eu achei, né, excelente aqui, quer dizer, a questão das referências. É difícil, eu diria impossível você viver sem nenhuma influência, né? Você, desde o seu início de socialização, o que é isso? Lá quando você nasceu, você recebeu referências do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos. Isso foi ajudando a formar
a sua personalidade e o que a gente chama de estilo, né? O que é o estilo? É justamente essa expressão da sua personalidade, dos seus valores, das suas vivências. Então você vai somando ao longo da vida, né? Aí saiu lá da infância, dos primeiros passos, vamos dizer assim, você começa a conviver com outros núcleos, com outras pessoas, vai para a escola, né? Aí chega na adolescência, tem os artistas como referência, tem os colegas, sei lá, da escola de novo, mas é uma outra história, né? Chega na vida adulta, companheiros de trabalho, religião, etc. São várias referências. E aí quem pensa que está isento dessas referências, se engana, né? Porque nós somos influência e somos influenciados ao longo da vida, né? Mesmo que inconscientemente. E essa transformação constante faz com que a sua aparência também se transforme, né? Aí eu vou puxar aqui um pouquinho as mulheres são mais suscetíveis a isso, né? Eu acho que as mulheres se transformam mais, até pelas as várias vivências, como ser mãe, etc, né? Já aconteceu com alguém aqui de chegar na frente do guarda-roupa e falar assim, nossa, eu não tenho nada para vestir? Já aconteceu? E tá cheio, né? O armário tá cheio. E eu não tenho nada para vestir, oh meu Deus, o que eu vou fazer, né? Na verdade, por que essa sensação acontece? Porque muitas vezes nós passamos por transformações na vida pessoal que levam a uma necessidade de transformar o externo, né? A aparência. Então aquelas roupas que no momento anterior expressavam aquilo que você é, elas já não servem mais para expressar o que você é. Você não é mais a mesma coisa, já não é mais a mesma pessoa, né? Então por isso vem às vezes essa sensação de não ter nada para vestir quando o armário está cheio, né? As mulheres comentam muito isso, né? Então a gente vai até voltar um pouquinho nessa questão da formação da personalidade, né? Até colocando alguns detalhes que são muito comuns de acontecer, até para a gente voltar um pouquinho nessa questão do guarda-roupa, né? Assim, de não ter nada para vestir, das transformações. Outro exemplo aqui em relação a isso. De repente tem aquela cor que você fala assim, nossa, por exemplo, sei lá, azul. Não, eu não uso azul de forma nenhuma, detesto azul. Né? Ou qualquer outra cor que seja. E às vezes você não sabe por quê que você detesta aquela cor. E se de repente você voltar em todo o seu processo de socialização, vamos dizer assim, né? Desde a infância, adolescência, etc., você às vezes vai descobrir que a sua mãe te obrigava a usar azul com muita frequência. E aí você fala, não quero mais azul na minha vida, né? Ou o contrário, né? Às vezes você tem um amor especial por uma determinada cor porque ela significou algo importante na sua vida em algum momento. E às vezes você esqueceu, né? E continua levando essa cor com você, mas sem saber muito bem por quê. Até gostaria de citar um exemplo de uma aluna que eu tive uma época, e ela tinha um problema sério com a cor amarela. Então, se a gente pedisse para ela pintar um desenho de amarelo, não, amarelo não. Por que não? Não sei, não gosto de amarelo. E a gente, investigando, descobrimos que na infância ela era obrigada a pintar o pato de amarelo. Mas ela não queria pintar o pato de amarelo, ela queria pintar de outra cor. Mas a professora obrigava a pintar de amarelo. Então, ela tomou raiva da cor amarela. Não quero mais aquele pato, né? Então, qual foi a terapia, né, inicial? Foi ela pegar um desenho de um pato e pintar de outra cor. Agora eu posso, né? Então o amarelo não é o problema. O problema são os limites que foram colocados para mim. E até buscando essa questão dos limites, eu já puxo aqui uma outra reflexão, né? A questão dos padrões que nós vivemos hoje. Eu sou, digamos assim, uma defensora da liberdade, né? Meus alunos sabem disso, eu falo isso, sabem. Por quê? Eu acho que se você quer se descobrir, realmente saber quem você é, o que você quer passar, etc., você tem que se libertar dos limites que a sociedade coloca, dos padrões que a sociedade coloca. Então, quer dizer, como assim padrões? Será que eu tenho consciência de que eu vivo dentro dos padrões que a sociedade me coloca? Vocês vivem os padrões ou não? Vocês estão dentro dos padrões? Sim ou não?
Por quê? Essa é a grande pergunta, né? Por quê? Por que eu sigo esses padrões? Normalmente a gente não sabe por quê, né? Alguém disse que tem que ser assim, então eu vou e faço. Mas, na verdade, não tem que ser assim o assado, né? Cada um de nós é diferente, é especial e é único, né? Então, se nós somos todos diferentes, por que nós vamos nos colocar na mesma forma, né? Fazer as mesmas coisas, seguir o mesmo caminho, né? Não tem porquê, mas nós seguimos esse caminho inconscientemente, sem parar para pensar nos porquês. Por exemplo, padrão de beleza, né? E nós vamos chegar um pouquinho na questão da composição visual, mas eu quero falar do padrão de beleza, porque eu acho que é um dos mais escravizantes que nós temos, né? E aí puxa a mídia, que tem um poder imenso sobre as nossas vidas, sobre esses padrões que são colocados. Ela é um canal. De repente a mulher vê uma propaganda de cerveja, acho que é um dos bons exemplos. Aí aparece lá aquela mulher linda, né? Linda em termos de padrões, porque a beleza também é relativa. Aquilo que é considerado como belo segundo a sociedade, né? E aí o que as outras mulheres, é claro, nem todas, mas algumas vão fazer? Elas vão tentar ser como aquelas mulheres. Eu tenho que ter o corpo assim, assim, assado. Então eu vou buscar cirurgia plástica, eu vou fazer dieta, eu vou, né, o que for preciso fazer, eu vou fazer para chegar naquele ideal, né? Por quê? Vocês sabem por quê? Para se sentir aceita, né? Se sentir admirada, desejada, mas principalmente para se sentir aceita. Essa é uma das maiores questões aí que envolvem a aparência. E uma das principais razões, né, das pessoas seguirem os padrões é não se sentir fora do grupo, é não se sentir rejeitado. Então assim, eu preciso me sentir aceita. Então eu vou na onda, eu faço o que está todo mundo fazendo, e não tem erro, né? Então não tem como me rejeitar, ou me discriminar, ou me julgar, que eu estou fazendo o que está todo mundo fazendo. Então, o que impede as pessoas normalmente de, digamos, assumirem o seu próprio estilo é medo. Medo de ser julgado, né? Medo de ser excluído. Então, eu sigo o padrão que é mais fácil. Não é isso? Bom, agora eu quero falar um pouquinho de como nós nos expressamos por meio da aparência. Que ferramentas nós usamos para isso, né? Aí tem os chamados elementos simbólicos, que fazem com que a mensagem chegue para a maioria das pessoas de uma maneira muito fácil, muito rápida. Aí até fiz questão de vir com um dos elementos simbólicos mais fortes, né, que a gente tem, que é a estampa de onça. Até tem um amigo meu que fala assim, quando eu visto onça, né, ele fala, hoje você está perigosa, né, você está de onça. Então é um dos elementos simbólicos mais fortes. Qual é a mensagem que chega? Assim, instantâneo, né? Sem você ter pesquisado, chega qual mensagem? Cuidado. Cuidado. É uma pessoa que está transmitindo o quê? Sensualidade, por exemplo, poder, né? Força. Então a onça, ela traz aquela imagem de guerreira, né? Aquela que vai lá e domina a situação, né? Então, ela é uma fera, né? Também. Então, uma das coisas que a gente vai perceber é que às vezes um mesmo elemento ele tem vários significados, né? Aí depende do conjunto, depende do que aparece junto com esse elemento, né? Então a famosa perua, que muita gente tem medo de falar desse estilo, né? Assim, como se fosse pejorativo, na verdade não é apenas um estilo como outro qualquer, né? Não há problema nenhum em ser perua, né, gente? Não tem nenhum. Pode assumir, né, a perua que existe em você, que não tem problema algum. Aí vai muitos acessórios e a estampa de onça é usada de uma outra forma, né? E que é um dos símbolos da perua, vamos dizer assim. Aí falei do terno, né? Terno e gravata. A gravata isoladamente é um elemento muito forte também, que muitas vezes as pessoas não têm consciência, mas ela está muito ligada à sexualidade.
Então ela está associada ao membro masculino, vocês sabiam disso? Então, por isso o homem fica muito mais másculo, muito mais atraente, porque ele está usando uma gravata. A gente não sabe disso, né? Inconscientemente associa. Na minha casa buscar mesmo. Outro elemento muito forte na nossa cultura, o salto, né? Uma mulher de salto, ela se sente ou não mais poderosa? Muda, né? Até a sensação dela em relação a si mesma, né? Ela já sai assim, se achando, ela já sai poderosa. Então, a gente vai ver que os objetos, eles às vezes têm o poder de realmente nos transformar naquele momento, de trazer sensações, né? É um assunto que rende, eu adoro isso, né? Tem que pensar o assunto e saem várias questões aí, né? Então não tem muitas perguntas depois no final. Bom, então, esses elementos simbólicos aí, eu citei o salto, a gravata, né, a estampa de onça. Vamos pegar um mais delicado, que muitas vezes as pessoas não percebem, né? Mas quando você usa, por exemplo, um lacinho, um acessório mais delicado, como esse que eu estou usando aqui, né? Então não estou só uma fera aqui, tem um outro lado da história. Esses elementos também trazem o quê? Qual a mensagem que chega para vocês? Delicadeza. O que mais? É uma mulher romântica, né? Mais discreta. Quebrando a onça aqui, né? Tranquilidade, né? E aí até essa questão do romantismo, eu até estava comentando com o Will aqui antes, né? Tem uma questão que rende um outro café filosófico, que é a questão da, digamos assim, da mulher moderna, como ela modificou a sua vida ao longo do tempo, né? A mulher buscando esse espaço na sociedade, ela acabou recebendo aí algumas dores junto, né? Assim, então eu até estava brincando, as delícias e as dores de ser uma mulher independente, de ser uma mulher moderna, né? Porque é muito difícil ser romântica hoje, não é, mulheres? Principalmente quando você se enquadra num perfil de uma mulher que é mais independente, que é mais decidida, isso hoje normalmente causa um certo medo nos homens, né? Assusta um pouquinho, né? As coisas se inverteram de tal forma que hoje a gente percebe que isso acontece. Mas isso é um caso à parte, a gente renderia aqui um outro café filosófico, né? Um assunto extenso. E a questão das marcas também, entrando aí nessa questão dos elementos simbólicos, é importante falar das marcas. Por que eu compro um produto de uma marca famosa? Será que eu realmente preciso daquele produto? Será que a gente só compra aquilo que precisa para começar, né, a conversa? Será que eu só compro o que eu preciso? Será que eu poderia viver com menos? Poderia, né? Mas aí eu quero comprar porque eu preciso daquele produto para me expressar. Ele vai compor a minha aparência, vai expressar quem eu sou, o que eu quero transmitir para as outras pessoas. Então eu preciso daquele produto como algo que vai significar, né? E a marca? Como é que ela entra nisso, né? Por que eu preciso comprar um produto de uma marca famosa? Vai me dar status? Será que as pessoas vão me ver diferente? Vão me valorizar? E aí hoje a gente percebe que a sociedade confunde o ser e o ter, né? De repente eu sou aquilo que eu tenho, não é isso que acontece? Então, se eu tiver um produto de uma marca famosa, eu vou ser visto de uma maneira especial, né? Eu vou, de repente, estar num grupo de uma classe social mais elevada que a minha. Mas será que isso é importante, né? O que eu sempre questiono é isso. Será que realmente eu tenho que ser aceito naquele grupo que está, digamos, uma classe social acima da minha? Será que eu tenho que entrar nesse grupo? Será que eu tenho que ser aceito ali? Agora, a marca ela não entra só como uma ferramenta para demonstrar status, mas ela é também significância no sentido de que eu procuro às vezes uma marca que expressa aquilo que eu sou também, simplesmente, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa criativa, então eu quero uma marca que demonstre criatividade.
eu vou estar expressando esse meu lado, essa minha característica. E até busco um pouquinho da reflexão aí em relação ao comportamento de consumo, que é um assunto que eu adoro, pesquiso sempre. Vocês observaram que hoje, quando você passa, por exemplo, por um outdoor, a última coisa que você vê é o produto? É o secundário. Por quê? O que está sendo vendido é uma sensação, é uma imagem, é um conceito, é uma ideia. O produto é a última coisa. Aí no final você vai procurar o produto. Qual é o produto? Você vai procurar porque você gostou tanto daquela ideia, tanto daquele conceito, que você quer agregar aquele conceito a você, porque você vai se expressar por meio dele. E uma outra questão é o corpo. Assim, o meu tempo está acabando, eu vou falar só mais um pouquinho. O corpo também expressa, não só a roupa, o acessório, o que você coloca sobre o corpo, mas hoje o corpo também expressa. Então, se de repente eu tenho aquele corpo que foi trabalhado na academia, com personal trainer, com dietas, etc, etc, isso vai representar o quê? Status também, não é? Quer dizer que eu tenho condições de fazer todos esses processos para ter um corpo como eu desejo, digamos assim. E, pelo contrário, também, saindo um pouco desses padrões, eu posso ir para a tatuagem, por exemplo, que é um dos elementos muito simbólicos também. Existem várias razões que levam uma pessoa a fazer uma tatuagem. E ela a gente pode dizer que desde que o mundo é mundo, né? Mas a tatuagem é uma forma de expressão muito forte, Às vezes eu preciso me sentir especial, então eu vou, digamos, gravar no meu corpo algo que vai fazer com que eu seja ainda mais individual, ainda mais específica, ainda mais única, Ou eu vou gravar ali no meu corpo algo que representa uma história, uma parte da minha vida, é uma pessoa importante, enfim, aquilo é tão forte para mim que eu preciso gravar na minha pele, e para sempre. Então o corpo também é representativo. A maneira que você usa os seus cabelos, o corte que você usa, até eu falei das mudanças, conforme você está mudando, o seu visual muda junto, e uma das primeiras mudanças é nos cabelos. Eu preciso ir lá e fazer alguma coisa, cortar, pintar, não sei. A necessidade aparece. Quando você muda, uma das primeiras coisas é a vontade de mudar os cabelos. Vocês vão observar isso. Ok? Bom, gente, foi aqui um pouquinho das inquietações que eu queria trazer para vocês. É um assunto que tem muitas questões para a gente levantar, Mas meu tempo acabou. E aí guardem aí as perguntas, que a gente tem um segundo momento aí quando vocês vão poder perguntar e comentar o que vocês quiserem, enfim. Mas até desde já digo que é um prazer estar aqui, agradeço a presença estou vendo umas carinhas de pessoas muito queridas, e aí estou aberta às perguntas que vocês tiverem aí no segundo momento. Bom, vamos tentar fazer uma síntese. Muitas coisas com vários elementos comuns. Eu vou começar com a observação do Olione. Ele faz uma pergunta como se soubesse a resposta, o que é comum em todos nós. Ele diz: até que ponto esta marca ela alcança ou representa quem eu realmente sou? Quem sabe quem realmente é? Nunca saberemos. E qualquer resposta, se dogmática, fechada, vai ser surpreendida inevitavelmente em algum momento, se não repetidamente. Por isso, ao invés de perguntar a partir das essências, vale perguntar a partir das aparências. Esta marca ou esta linguagem, porque tudo é linguagem, tudo que é comunicado é imagem, é signo, de alguma forma pelo som, ou pela visibilidade, ou pelas ideias, mas tudo se dá pelas aparências. Se eu não parto da essência, mas parto das aparências, eu tenho um processo de caminhada. Mais vale a caminhada do que a resposta pronta, porque é a última cala, e a que é anterior sempre nos permite construir um espaço de liberdade quem somos. Logo, usar uma roupa ou outra marca não tem uma resposta antecipadamente para dizer se é bom ou ruim. A pergunta é se isso me realiza. Realizar é tornar real.
Só as aparências realizam o homem. Só o que é construído deriva quem é a resposta, quem sou eu. Bom, penso isso e creio profundamente. Leandro, a essência da música é o músico. Aquele que ouve não é músico, não escuta nada, escuta um barulho, é ruído. Quem faz a música não é ser quem a cria, quem a constrói, mas também quem a reconstrói. Assim, pintor não se define por quem usa o pincel, mas por quem tem a criação. Criação de formas, cores, profundidades. E isso é algo tão presente naquele que o produz, como quem é produzido a partir da arte, sendo feito também pintor. Uns pintam com os olhos, outros com as mãos, mas faz de ambos pintura ou arte quando isso é potência. Agora, se é só estética e exterior, aí sim é no sentido banal de aparência. Porém, quem queira ser um bom pintor, terá que ser um mau pintor em algum momento, de alguma forma. Porque a pintura não é outra coisa como qualquer derivação, senão exercício de vida. E tem como exercitar assim as aparências? Tem, mas isso é preconceito. É achar que é sem demonstrar. Ora, Johnson, quando você perguntou como eu vou vender meu peixe, eu ouvi alguém dizer assim: me dá o seu telefone. Mas quando fala em Johnson, lembra da marca famosa Johnson, está se vendendo cotonete. Mas é para lembrar uma coisa: imagem não é tudo, som é tudo, outros elementos, a linguagem também acontece como objetos de comunicação. Tudo é linguagem. No entanto, quando se faz a pergunta, eu não aparento ser quem eu sou, e depois justifica que talvez gosta de roupa, talvez não, que gosta de roupas velhas, porque tem uma história que demonstra isso, isso pode ser exatamente o falso, a ideia construída para justificar o que não deveria passar pelo pensamento. Não é a recusa da razão, mas não se pode substituir a razão pela potência das coisas. O que me importa saber o que é verdade ou o que não é? Eu quero saber o que me realiza, o que aumenta a minha competência diante dos desafios da vida. Verdade não melhora nada, mas a paixão sim. É nesse sentido que aquilo que Nietzsche chamou de a hipocrisia, a falsidade de Sócrates, foi querer encontrar uma resposta ao porquê. E ao encontrar a resposta, encontrou tudo menos a essência, tudo menos a realidade. Porque se eu pergunto para o meu filho, você gosta dessa calça? Ele diz, gosta. Eu pergunto por quê? Agora ele vai dar uma resposta que não é viver a calça. E ele pode acreditar, e nós acreditamos muito, em que orelha é vagina, em que gravata é pênis, e que isso e que aquilo, e essas respostas convencem mais do que o que mais importa, penso eu, se isso aumenta o meu erotismo, se isso aumenta a minha fé, se isso aumenta a minha linguagem, se isso me permite me comunicar com o outro, de tal maneira que nós temos mais teorias do que linguagem e diálogo. Por quê? Porque as aparências foram invertidas. Tudo que é essencial, toda a verdade pronta, toda a teoria pronta para interpretar os outros, a partir da essência, é matar o diálogo, é matar a vida. Vamos partir das aparências, das linguagens, dos signos. O que isso quer dizer? A resposta é sempre a mesma: eu não sei. Encontrada uma resposta, temporariamente se renova a pergunta: eu não sei. Como descascar uma cebola. É isto e algo mais profundo que eu nunca saberei. É o não saber que garante a pergunta ser legítima, que é o diálogo, a escuta, a aprendizagem. O que o outro tem a me ensinar, o que as aparências têm a ensinar, é sobretudo uma possibilidade de realização, e não uma verdade que nos cala confortavelmente diante da própria crença de que eu finalmente sou ou não sou o que queria. O que importa? Nesse sentido, Emily, você está profundamente certa, mas algumas pessoas são paisagens. Elas não sabem. Não é ser ou não ser.
mas aqueles que são, ou se creem assim, ou julgam outros serem assim, ser, e não importa a resposta, isso mata, ou aqueles que se permitem vir a ser. Ao invés de uma consultoria da imagem do ser, em filosofia clínica, faríamos outro trabalho. A consultoria do vir a ser. O que é enquanto é. E o que isso realiza e aumenta a nossa caminhada. O que nos fortalece. E todas as paisagens serão ou ausência ou vida. Que sejamos paisagens se isso nos potencializar. Que sejamos ratos, se for o máximo que conseguirmos. Mas nenhuma resposta antecipa o que eu acho que é fundamental. Por quê? A resposta é: experimente. E se a resposta não for agradável, invente outra resposta. Querido João, Victor Hugo é sempre memorável. Um homem que não era fácil, pessoalmente, autoritário, mas as suas obras demonstram uma força de compaixão e das misérias humanas como poucos o fizeram. E eu me lembrei de outro livro dele, o seu clássico Os Miseráveis, que eu me apaixonei muito, e que fala de um homem mesquinho. Um homem mesquinho que roubava e não tinha, como toda a sua época, consciência de quem era ele por si próprio. Era fruto do meio. Como podemos falar das aparências de qualquer época? Se hoje é pela indústria, na época era pelo comportamento habitual da Revolução Francesa, em que grande parte da Revolução era deixar apenas que as coisas aconteçam e aproveitar o máximo possível da revolta. Mas aí esse homem ele tem uma conversão feita com o padre, em que um ato de caridade deste padre que decide não entregá-lo à polícia pelo roubo que ele fez à igreja, levando as pratarias da igreja. Ele fica tão comovido com aquilo que ele decide ser bom. Mas quem é bom de repente? Conhece as promessas de domingo para a semana? As promessas de aniversário para mais um ciclo de repetição, e as de Natal para o Ano Novo, elas são caracterizadas pela culpa. E a culpa como característica de não movimento, apenas condenação. Mas esse homem ele vai além da culpa. Ele elabora alguma coisa que tem muito do que Nietzsche propõe. Ora, se eu quero ser diferente de quem eu sou, e eu não sei ser isto, eu vou fingir. E ele finge. Esse homem ele foge para uma cidade que ninguém lhe conhece e finge ser outra pessoa. Finge ser uma boa pessoa. E de tanto fingir, foi como Fernando Pessoa tornou-se. Eu sugiro a vocês que aprendam a fingir, mas não fingir pouco, fingir muito, como um exercício. Porque aparentar pouco é fraqueza. Isso sim é superficial. Aparentar ou querer aparentar muito o que se deseja ser tem outro nome, é exercício. Comece aparentando ser quem você não é, e depois de algum tempo vai verificar se isso tem afinidade com o seu jeito, a sua potência de ser. Isso será fomentado e vai construir e produzir a sua vontade. Aí as aparências serão exercício de construção, de autoprodução, de definição. Mas ao aparentar, se isso não mudar nada e ficar permanentemente trazendo cansaço e o desejo de enganar os outros com aquela sensação terrível que se repete dia a dia, a qualquer momento alguém vai me desmascarar, então isto é apenas vaidade e não beleza. Bom, querida Viviane, essa ideia de aparência como pertença, lembrando o Heitor belíssimo, Villa-Lobos, quem sabe por homenagem ao Heitor grego, que era um grande guerreiro, ele deu um exemplo vivo do que é fazer música. Não é
fazer música em si mesma. É se fazer músico. O resto que virá é sempre eu não sei. De tal maneira que a música, ela não pode ser um fazer para os outros. Olha só o que diz Nietzsche em O Nascimento da Tragédia. A música não é a aparência da vontade, e sim é a vontade a aparência da música. Essa é a sutil distinção entre relação simbólica e relação direta, que somente pode ser compreendida a partir, desde já, não tão sutil, diferença entre o caráter contemplativo e o caráter produtivo da música, onde até a própria vontade passa a ser um produto da arte musical. Experimente fazer música. Se isso lhe tocar, a música o fará, e de tal maneira que você não sabe mais se é pensamento ou é ação, mas a descoberta é sempre: deixa eu tentar de novo. Não há um pensamento que guia, há uma vida que elabora e reelabora os pensamentos. E é por isso que ele foi tão recriminado por estudar música popular, por deixar as grandes academias para tocar cavaquinho e outros instrumentos não clássicos, porque a música nele era a forma como ele se construiu. Assim, de alguma forma, cada um de nós, quando quer aparentar alguma coisa, devemos nos perguntar: se eu quero aparentar e ao fazê-lo eu me torno repetidamente cansativo em manter essa ilusão, ou se eu, ao aparentar algo, cada vez mais eu vou me acostumando a ser isto, e depois de um tempo fingir tanto que eu me torno aquilo por exercício. Em Humano, Demasiado Humano, Nietzsche diz assim: se uma pessoa quiser durante muito tempo e persistentemente parecer alguma coisa, consegue, pois acaba por se lhe tornar difícil ser qualquer outra coisa. A profissão de quase toda a gente, até do artista, começa com a hipocrisia, com uma imitação a partir do exterior, com o copiar daquilo que é eficaz. A hipocrisia muitos não conseguem deixá-la, mas quer ser diferente do que é e não sabe quem é você. A melhor resposta é, voltando ao querido João, como lidar com as pessoas se lidam só com preconceitos. Você não sabe quem é você. Essa é a primeira grande resposta. Se você acha que você se conhece ou conhece os outros, está prejulgando, porque acha que tem a essência. Então, vamos recomeçar. Eu não sei. Reinaugurando a filosofia em cada um de nós. E por não saber, diante da pergunta quem eu sou, a única resposta filosófica que a modernidade e a pós-modernidade a partir de Nietzsche elabora é: se eu não sei, eu vou aparentar, e de tanto aparentar, de tanto fingir com persistência, se isso me construir e me der potência, serei como um ator que me tornarei forte por ser justamente um ator. Mas um bom ator vai se tornando cada vez mais humano, porque ao experimentar o que ele não vive, ele aprende. O que pode ser mais belo do que isso? Por isso, querido Marcos, sobre os mitos, que em grego significa fala, se há alguma verdade no mito, não é a resposta ou interpretação sobre ele, mas eu penso que é o que ele nos permite, como Nietzsche chamava de eterno retorno, infinitamente retornar à história e reaprender o que nunca se imaginava dali, retirar novas verdades. Porque o que aparenta ser, o que comunica ser, diz mais do que qualquer verdade pronta. O que o mito tem de verdade não é uma doutrina, se isso significa aquilo, mas sobretudo que a partir deste mito eu dialogo com cada novo momento.
Bom, acho que é um pouco disso. Como é que é o nome da menina que não tem leite amarelo? Lohana, eu, na verdade, vou colocar aqui uma questão que eu acho que se refere, né, à pergunta que ela fez, mas na verdade é uma reflexão muito maior do que isso. Passa pela questão de você se preocupar demais com a opinião das outras pessoas, né? Isso é um grande problema, na minha opinião, porque quando você vai compor a sua aparência apenas se preocupando com o que as outras pessoas vão pensar e esquecendo daquilo que você realmente é, né? Mesmo que você vai fingir tanto que você vai se tornar aquilo que você queira, mas enfim, você tem que se voltar um pouquinho para aquilo que você é, para aquilo que você quer transmitir, mas sem se escravizar, né? Porque essa questão, por exemplo, do consumismo, que é muito frequente e é, de certa forma, uma fuga, né? e é causado por um bloqueio, de certa maneira, assim, são questões muito delicadas, mas passa pela questão dessa preocupação extrema com o julgamento dos outros. E aí eu trago uma outra reflexão, que na verdade vai se associar com as outras perguntas também, as outras colocações que foram feitas, a questão do medo. O medo, ele é uma trava poderosa, né, para várias coisas. E quando a gente fala de aparência, aí mais ainda o medo atrapalha. E eu sou professora da área de design, uma questão também que sempre precisa ser refletida na questão criativa, né? Então, olha, se você tem medo, você não consegue criar, que você vai fazer aquilo que está todo mundo fazendo, senão você vai ser julgado, você nunca inova, você nunca quebra barreiras. Então, eu sempre faço esse convite a quebrar um pouquinho as barreiras, né? E além daqueles limites que você já conhece, vamos ampliar esses limites, e vamos realmente, cada um de vocês, se assumir, né? E não ter medo de realmente mostrar o que você é, se expressar da maneira que você tiver vontade de se expressar, né? Porque se eu ficar me preocupando muito com o que os outros vão pensar o tempo inteiro, o que eu sou vai ser sucumbido, né? E aí vem a questão da... Eu até anotei aqui a defesa contra o outro, né? Que eu acho que é uma coisa séria, né? A gente refletir também, porque é natural para o ser humano esse estranhamento com o que é diferente. Se o outro é diferente de mim, eu vou ter uma certa reserva em relação a ele. Ou será que, como eu tenho esse poder, digamos assim, né, de transmitir o que eu quiser pela minha aparência, eu posso montar uma imagem, como que eu vou confiar na outra pessoa? Como que eu vou saber se aquilo que ela está transmitindo é ela mesma? Acho que essa é uma grande dúvida no ar. Mas o que eu digo para vocês é o seguinte: você pode até montar uma aparência de acordo com aquilo que você quer passar, mas isso não se sustenta por muito tempo, tá? Porque essa é muito intuitiva, é muito natural. Eu vou falar de uma situação que eu acho que alguém já deve ter vivido isso. Muitas vezes chega uma pessoa e o visual dela incomoda de alguma maneira, mas não porque é diferente do seu, mas porque você vê que alguma coisa ali não tá encaixando, né? Por que incomoda? Porque foi montado e ela não conseguiu, né, passar pelo processo de realmente fingir a tal ponto de se tornar aquilo que ela quer. Não, ela não se tornou aquilo que ela quer. Ela está criando uma máscara, mas que não convence ninguém. Isso acontece também, né? Então, o que eu falo é, não julgue tão rápido, né? Não quer dizer que a primeira impressão é que fica. Vamos tomar cuidado com isso, né? Porque às vezes você precisa de uma verificação disso, você precisa dar uma chance ou várias chances, né, para que você realmente confirme quem é aquela pessoa, né? Justamente por causa dessas máscaras que são colocadas. E até a questão do julgamento é uma outra reflexão que eu faço. Se julgue menos, né? Se o auto-julgamento às vezes ele é bom, mas eu tenho que saber até que ponto ele é bom, né? Ele tem que ser feito até o momento em que ele vai me ajudar a crescer como pessoa, etc. Ele vai me ajudar a crescer de alguma forma. Mas se eu fizer do auto-julgamento algo
exagerado, eu vou me colocar dentro de limites muito curtos e vou realmente barrar, né? Vou realmente frear esse crescimento. E o que eu faço com as outras pessoas quando eu me julgo demais? Eu julgo demais os outros também. É natural, né? Então eu vou esperar muito mais dos outros também. E aí quando a gente fala aqui de aparência, né, de repente até você vai julgar apressadamente alguém pela aparência dela, porque você tem, digamos, um julgamento muito elevado em relação às outras pessoas. Então tomar, né, um certo cuidado com isso. E a questão da vivência transformada em arte, enfim, essa questão da vivência, eu acho que passa mais uma vez pelo medo. A questão da aparência como pertença, mais uma vez passa pelo medo, né? Então assim, às vezes é mais fácil eu ficar tentando prever o que vai acontecer depois, né, do que eu realmente vivenciar uma situação, do que realmente eu conseguir me entregar a uma determinada situação para realmente descobrir o que ela vai me trazer de positivo. E por que eu tenho necessidade de pertencer? Como eu falei antes, medo de ser julgado, medo de ser excluído, né? Mas assim, eu acho que a partir do momento que você se entrega um pouco mais, se mostra um pouco mais, a outra pessoa naturalmente ela vai acabar fazendo isso também. É uma ação e reação, eu diria. E eu acho, até anotei aqui em relação ao que o Marcos falou, eu estou se juntando, tá? Eu espero que vocês, depois se eu não respondi a pergunta de alguém, vocês veem que podem dar um grito. Mas eu já estou assim, uma puxando a outra. E aí eu peguei, em relação ao que o Marcos falou, até anotei aqui uma frase, assim, você pode ser o que você quiser. Acho que essa é uma reflexão importante, né? Você pode ser o que você quiser, mas de verdade. Não adianta montar uma imagem que você não vai convencer ninguém, muito menos a você mesmo. Ok? Alguém tem mais alguma pergunta? Por gentileza. Depois dele, mais alguém para a gente passar as questões? Senhor? Boa noite, Dariona. Eu conscientemente imaginei uma questão e deixei para a segunda etapa. Arrisquei um pouco, e a professora Lourdes discorreu agora, acho que mais ou menos algo sobre o questionamento que eu tenho. Mas acho interessante no momento oportuno. E a intenção é provocar a professora Lu, mas sem dúvida alguma, espero que também ao Will, ao lado da... E seria a questão, mas é o questionamento. Positiva ou negativamente, o quanto e como nós, pessoas, devemos tomar cuidado com o que estamos nos propondo a expressar através de, por exemplo, uma marca de renome, ou uma expressão própria, um estilo próprio, sem que nós tenhamos uma certeza de um eu real. Muita gente deve preocupar com isso. A questão que eu vai sobre estereótipos. Você disse que a beleza ela é relativa. Mas do ponto de vista musical, por exemplo, que eu gostava, a gente considera que a beleza musical já não é algo relativo. Platão disse que a música ser bela, ela tem que obedecer a 3 princípios: amor, horário e melódico. Por exemplo, então quando você disse que a beleza é relativa, eu acho que fica melhor dizer que o gosto relativo, porque muitas pessoas gostam de músicas que não obedecem os padrões daquilo que é considerado belo, e elas concordam que essas músicas realmente não obedecem isso, mas elas gostam de músicas sim. Então eu acho que a beleza ela tem que ter um padrão, mas que não necessariamente vai ser um estereótipo daquilo que as pessoas pensam, mas aquilo que realmente é, talvez algo que atinja mais a essência da música, porque você consegue diferenciar de uma maneira homogênea
quando que uma música é dela ou não. É só você ouvir e perceber se realmente você pode apreciar isso ou não. E nesse sentido, talvez a beleza não seja tão relativa assim. Seu nome? Leandro. O layout, né? Tudo bem? Boa noite a todos. Seu nome é? Johnson, Antonete Johnson mesmo. Eu queria dizer sobre algo que a professora Luciana conversa um bom tempo e dizer que eu sou uma pessoa que acho que não aparento ser quem eu sou. Eu sou uma pessoa que tem um costume, algo que eu acho bastante estranho, talvez estranho, que é eu adoro roupas velhas. Eu adoro roupas velhas. Então, e aí eu me perguntar por que eu adoro roupas velhas, né? As pessoas às vezes falam para mim, nossa, mas poxa, você vai ter condições de usar roupas boas, então por que você gosta de roupas velhas? E aí é aquela coisa da vivência, da construção da imagem. Eu vim de uma família muito humilde e me lembro que não tinha condições de ter roupas boas. Então eu valorizava muito, desde pequeno, desde 5, 6 anos de idade, as roupas que eu tinha. Então eu me lembro de esses dias eu estava comentando, né, a gente foi na casa dos meus pais, eu comentando com ela e minha mãe, que eu tinha um calçãozinho do jardim de infância que eu usei de 6 anos até os 9 anos, até ele não caber mais, até ele rasgar. Então, eu acho que isso perdurou pela minha vida. Outra situação também que eu não gosto muito de me expressar pelo meu visual. Eu trabalho com publicidade já há 17 anos e vejo que as pessoas se vendem. Eu gostaria de me vestir melhor, porque o meu produto é vender o visual. Além de publicitário, eu sou designer. Design de produtos, design de marca, então eu gostaria de me vender melhor. E eu acho que é por isso que eu digo do julgamento. Né? Uma coisa também as pessoas me falam o seguinte, nossa, quando eu me apresento, quando eu converso com as pessoas chegam para mim e falam assim, depois de uma conversa, falam, você é publicitário? Mas você não parece publicitário, você não usa um brinco, você não usa uma camisa diferente, ou seja, loucão, você é publicitário e tem que ser loucão, né? Você não tem tatuagem, E eu sou uma pessoa que não gosto de rotular, né? Eu sou uma pessoa que, sinceramente, eu gosto que as pessoas me julguem pelo que eu digo, pelos meus pensamentos, não pelo que eu me visto. Mas eu gostaria de perguntar para você, nesse momento, né, a gente tem uma convivência muito boa, mas se eu deveria me preocupar mais com isso para vender o meu produto. Porque eu chego, às vezes, numa empresa, às vezes com as roupas que eu costumo vestir, uma camiseta, ou então barba mal feita, e começa uma conversa com o empresário e ele começa no sei, tá. Né? E em 10 minutos de conversa, no final da conversa, ele já chega, já fala para mim até de certa forma responsável. Poxa, você é o cara que eu precisava encontrar. Então, assim, numa primeira instância, eu vejo que a aparência não agrada. Né? E, posteriormente, a pessoa conhecendo, né, meu conhecimento, ela se agrada com isso. Mas é essa a pergunta mesmo. Obrigado, José.
Gente, eu voltei, eu sou Viviane, de Brasília, e eu me senti completamente identificada com o seu problema, Johnson. As pessoas olham para mim e nunca sabem qual é a minha profissão. Gente, eu sou engenheira civil, trabalho em consultora, sou gerente de contratos. Já aconteceu em empresas de eu chegar, ser contratada, depois de quase 50 dias as pessoas acharem que eu sou psicóloga do RH, a consultora de treinamento, e quando eu vou para as reuniões, normalmente são reuniões em que só tem figura masculina, e agora eu descobri por que da gravata dos meus queridos diretores, eles ficam olhando as gravatas uns dos outros, descobri hoje. Tem gente que pergunta assim, você vai ser a secretária que vai fazer a ata? Normalmente eu sou engenheira que vou levar todos os relatórios dos contratos dos terceirizados e dependem de mim para a reunião acontecer, mas nunca esperam que seja eu. Aí acontece no final da reunião, mas você é engenheiro civil? Sou engenheiro civil há 18 anos. Quase que dá vontade assim, né, de falar assim, qual é o problema, tem algum defeito, e é muito complicado para mim. Aí eu fico construindo estereótipos para poder parecer engenheira. Não coloco botina, não consigo usar botina, mas é um problema. Tanto é que eu não tenho preto e branco na minha vida, e eu detesto preto e branco. Eu gosto de roupa colorida, estampada, seus filhos de italiano, conversa com a mão, mas aí tive que ficar, para poder parecer com uma executiva, com uma gerente, tive que construir uma aparência. Eu vivo isso. Obrigada, eu queria que vocês comentassem. Viu, Johnson, você não está sozinho nesse planeta. Viviane, você já tentou colocar uma gravata nessas reuniões? Ainda não. O dia que meus diretores colocarem salto, eu coloco uma gravata. Boa tarde, meu nome é Amília. Eu ouvi aqui a respeito de comportamento e a influência disso nas nossas vidas e a possibilidade de um exercício de um comportamento, e eu vi sobre moda. Me pareceu muito mais interessante pensar sobre comportamento do que propriamente sobre moda. Eu esperava que o Café Filosófico me transformasse nesse sentido, porque eu estou sempre aberta a essas modificações de mim mesma, essas transformações. E eu sempre achei a moda muito despicienda, muito incidental na minha vida. Porque eu penso da seguinte maneira: desde que o córtex cerebral se desenvolveu no ser humano e nos fez seres humanos e nos diferenciou no reino animal, nós não somos mais paisagens, nós somos seres pensantes. Nós pensamos e sabemos que pensamos. Essa é a nossa diferença. Isso é o que nos diferencia de um rato. E nesse sentido é que eu vejo a moda como algo... É claro que se vestir é importante, é claro que sairmos de casa é importante cobrir o corpo por diversos motivos. A estética é uma coisa muito interessante. Mas eu vi aqui depoimentos de pessoas que parece que se escravizam em função da moda ou da profissão que exercem, como se houvesse uma relação entre a profissão e a vestimenta. E, sinceramente, eu acredito que não existe essa relação. Eu gostaria de alguma... É uma provocação. Eu acho que pensar em comportamento é muito mais importante. Eu tenho muito respeito à profissão da senhora, mas assim como respeito a qualquer outro. Mas eu quero que vocês comentem a respeito disso. Será que comportamento não seria um tipo de discussão muito mais interessante, muito mais importante do que propriamente estética e de vestimenta? Porque nós não somos paisagens, nós somos seres humanos. Nós pensamos e sabemos que pensamos. Qual é a sua profissão? Eu estou me formando em Direito. Boa noite a todos. Me chamo Osana, sou especialista em filosofia clínica também.
sou deficiente visual. Professora, eu gostei muito das suas observações e muito interessante o tema. Então a gente sabe que vivemos sim no mundo de aparência. Trabalho no Judiciário Federal e até brinco que tive de me adaptar. Então eu sou Osana, sou aquela Osana que ando de rasteirinha em alguns momentos, ando de salto demais, gosto, sou uma pessoa vaidosa, ando pintada e também sou uma pessoa muito versátil. A cada momento as pessoas me veem de uma forma. Então eu falo, nossa, mas que... E como a gente vive num mundo muito visual, e por eu ter essa deficiência visual total, as pessoas questionam muito. Nossa, mas como assim? Você que se pinta? Você que escolhe as cores que você usa? Nossa, mas você está com esmalte vermelho. Como é que você sabe o que é o vermelho? Então, o tempo todo as pessoas me questionam. Ontem à noite mesmo eu estava em uma festa, aí chegou um cara e me questionou. Ele falou, moça, mas você nunca enxergou? Eu falei, não, nunca enxerguei. Como assim enxergar para você? Eu comecei a conversar com ele. Ele falou assim, mas tudo em você combina. Eu falei, mas então combinar para você, será que é o mesmo combinar para mim? Eu brinquei com ele. Mas aí eu comecei a conversar com ele a respeito dos padrões, querendo ou não a gente é rotulado. Eu falei, mas como você sabe o que é o vermelho? Eu falei, mas você quando criança, se não tivesse sido ensinado que era vermelho, você não saberia que era vermelho. Então você também foi caracterizado vermelho para você no seu cérebro. Com certeza você foi determinado o vermelho, o preto e aquilo que você armazenou. Então, isso é perceptível. E cores também, a gente tem a questão da energia, entra aí na questão da cromoterapia, enfim, se eu for falar muito aqui vai demorar, você vai estender em outros aspectos também, aí a gente vai demorar. Mas é muito interessante, professor, esse tema, principalmente para nós que temos sensibilidade, porque essa questão de cores, pessoas que não enxergam também sentem. É lógico, quando eu vou comprar uma roupa, eu pergunto, essa roupa a pessoa fala, é azul. Eu falo, que azul? É um azul celeste? É um azul bebê? Então, eu tenho aquela noção, eu tenho as minhas escolhas, e são as pessoas que escolhem para mim. Então, a gente também se adapta ao mundo das aparências, sim. Eu não sou uma pessoa, eu não sou escrava de beleza, da estética, não. Quando eu quero andar relaxada, eu também ando. Mas quando eu quero andar como uma bonequinha de porcelana, como dizem, eu também ando. Isso é uma questão de escolha, evidentemente. Mas que é importante, sim, é. Por isso que existe a sua profissão. Você está de parabéns, eu acho que você foi muito feliz na sua palestra. Obrigada. Mais alguma pergunta para fecharmos esse momento? Meu nome é Matheus e eu sou aluno da professora. E a respeito do comentário passado, eu totalmente discordo, porque eu acho que assim, a moda não está ligada só à imagem, não só a preocupação com a roupa, com o modo de vestir, mas está ligada a tanto quanto no comportamento, como qualquer outra coisa, tipo, na música, como colocaram o exemplo, tipo, no cinema, tantas outras coisas, porque tipo, não só a roupa passa o que eu sinto, mas tipo, toda a minha história, desde a minha criação até os processos que eu passei para chegar até onde eu cheguei, tipo, as minhas amizades, os meus gostos, os meus estilos, as minhas conversas, tipo. Então, eu não acho que tipo, seja que a nossa profissão seja algo, assim, não desmerecendo, logicamente, como todas as outras profissões, mas eu acho que, tipo, como cada profissão, ela tem, sim, o seu significado, tem o valor e tem todo aquele estudo, que, tipo, tem muitas pessoas que têm esse pensamento, tipo, a moda é ligada só à roupa, mas no meu curso, a gente pode ver, tipo,
a gente poder chegar a um processo de, tipo, como é que um tal estilista chegou a esse ponto? O que ele estudou? Quais foram as influências dele? Então, tipo, a moda passa assim muito mais do que só a minha roupa. Gostei lá azul, gostei dessa cor, não. Tipo, passa todas as informações, todo como se fosse minha identidade, meu DNA. Então, eu acho que, tipo, é isso. Na verdade, eu quero até inverter um pouquinho a sequência aqui das perguntas. Primeiro, eu quero responder a pergunta da Emily, porque eu acho que todas as outras vão passar por aqui, em relação à minha área de atuação. Primeiro que, na verdade, nós não estamos falando sobre moda. Em momento nenhum eu pensei em moda. Nós estamos falando sobre imagem. É muito mais ampla do que a moda. Todos vocês têm uma imagem. Todo ser humano tem uma imagem. Seja ela assim ou assado. Existe uma imagem. Você é algo. Você é material também, né? E houve um tempo que as pessoas andavam nuas, né? A partir de um determinado momento, as pessoas passaram por o corpo por N motivos, né? Então, na verdade, isso não é moda. Moda é quando você, por exemplo, lança um determinado produto e ele tem seguidores. Se não tiver seguidores, não é moda. Tá? Não adianta eu vir aqui e dizer, olha, gente, a moda agora é usar esmalte vermelho. Eu sou eu. Eu não estou fazendo moda por causa disso. Tem que ter seguidores. E aí a questão é, na profissão, aí eu já puxo aqui um pouquinho, né, o que o Johnson comentou. Infelizmente ou felizmente, não sei, né, eu acho que tudo é muito relativo, mas é uma realidade que você vai ser julgado pela aparência e que você vai muitas vezes ser desprezado, ou seja lá qual palavra vocês quiserem usar, por causa da aparência. Não quer dizer também que eu estou defendendo que a gente tem que montar a própria aparência apenas pensando no que o outro espera de mim. Mas quando a gente fala em profissão, você vai ter melhores resultados sim, né, se você tiver uma preocupação com a sua imagem, com o que ela está transmitindo para os seus clientes, vamos dizer assim, falando de uma maneira muito prática, muito objetiva. E Emily, né? A Miri, eu tinha notado a Miri, mas eu fiquei em dúvida aqui. A Miri, você está entrando numa área que é uma das mais críticas em relação a isso. Você vai ser extremamente julgada pela sua aparência, você pode se preparar para isso. É uma das piores nesse sentido. Piores, por que usar essa palavra? Eu digo assim, que é uma das áreas em que as pessoas mais valorizam isso. Então existe um certo uniforme, né, que se você não entrar nesse uniforme, você acaba sendo excluído de certos trabalhos e você não tem a credibilidade de acordo com a sua aparência. Eu não concordo com isso, eu quero deixar isso bem claro. Eu gostaria que isso fosse diferente, mas não é. Aí cabe a gente, claro, defender aquilo que nós acreditamos, mas cabe a mim também transmitir para vocês qual é a realidade do mercado, né? E a questão da... deixa eu voltar aqui. A questão do eu real, né? Como que eu vou trabalhar essa minha expressão do que eu sou, se na verdade eu nem sei bem qual é o meu eu real, né? Enfim, acho que essa é uma reflexão constante, é uma busca constante, porque na verdade a gente está o tempo inteiro se reinventando e como eu falei antes, se transformando, né? Então a cada momento você é uma pessoa nova, né? Se você não é uma pessoa nova a cada momento, opa, peraí, você está estacionado, alguma coisa está errada, né? Então a gente se reinventa o tempo inteiro. Então vai ficar sempre essa reflexão. E por isso que eu falei que a sua aparência vai estar mudando, né, conforme as suas vivências, porque o seu eu vai mudar também. Então é constante essa busca, não acaba nunca. E eu continuo, eu venho colocar aqui uma questão em relação à beleza como relativa. Por que eu falei que ela é relativa? Porque ela depende das vivências de cada um, do olhar de cada um. Então mesmo que eu diga, tem padrões, né, em relação à música, em relação à pintura, em relação à moda, para definir o que é belo ou não. O que vai acontecer? Pode chegar alguém, eu até anotei como exemplo aqui Mozart, todos, digamos, revolucionários de música. Pode chegar alguém que vai, de repente, quebrar os padrões existentes considerados como belos
Inclusive, na época de Mozart, ele foi extremamente julgado, quer dizer, tem notas demais, tem alguma coisa errada, né? Mas na verdade ele acabou se tornando referência daí para frente. Então, o que eu digo assim, o que eu penso é que a gente tem que tomar muito cuidado com as verdades absolutas. Eu acho que o tempo inteiro a gente tem que estar aberto às coisas novas, a quebrar barreiras, né? Por isso que eu digo que é relativo. Eu acho que depende muito de cada momento, de cada vivência. Bom, são muitas questões aqui, nós deixamos falando até amanhã. Mas tudo bem, espero que eu tenha, né, respondido aí todas as perguntas e qualquer outra questão, estou à disposição de vocês. Queridos, gostaram do café? Bom, eu quero convidar a querida amiga professora Lu Moreira para suas palavras de encerramento. Eu, de minha parte, mais uma vez grato ao Bolshoi Pub, que é uma casa de referência em música e qualidade, e nos abre um espaço para a cultura e a construção de um café filosófico que seja de Goiânia e de todos nós, cada vez mais. E, brincando com os trocadilhos, os que desejam aparentar ser como se isso fosse uma insuficiência ou uma farsa, eu provoco com as mesmas palavras o significado oposto. Você diz que é, você diz que quer ser, pois aparente isso. Querer ser não basta, ainda que tenha razão. Aparente, demonstre, comunique isso. E a linguagem e o mundo das aparências, enquanto manifestação, dirá aquele que é pelo que fez de si. Queridos amigos, muito obrigado. Bom, é um prazer estar aqui, né? Espero que eu tenha contribuído um pouquinho aí para que vocês possam repensar não só a imagem, mas o comportamento também, né? Repensar as próprias ações, as próprias atitudes, enfim, de alguma forma espero ter contribuído. Quem tiver, né, interesse de repente saber mais sobre o assunto ou, né, conhecer um pouco mais do meu trabalho, meu telefone é 9141-7925 e eu faço uma parceria com a agência Puts, que é uma agência de publicidade, está aqui o Johnson aqui representando a agência. Podem entrar em contato com a agência também, ok? E no mais, foi um prazer estar aqui com vocês. Realmente. Quero agradecer o convite, né, do Will, que foi quem trouxe essa possibilidade de uma troca tão rica, né, para mim aqui nesse momento.